Bom, quando se fala nos melhores episódios de The Office, geralmente aqueles que vêm à nossa mente são, por exemplo, o primeiro episódio da terceira temporada, que é o Gay Witch Hunt, que é o episódio em que o Michael descobre que o Oscar é gay, ou o segundo episódio da segunda temporada, que é o Sexual Harassment, ou aquele episódio 21 da terceira temporada, que é o Women's Appreciation, né? Enfim, geralmente são esses e alguns outros. Mas tem um episódio que geralmente não é muito lembrado como um dos melhores. E assim, apesar de eu particularmente não considerar ele como um dos melhores no sentido de comédia, né? Um dos mais engraçados, não tá, por exemplo, é engraçado, mas não tá, por exemplo, no top 10 dos mais engraçados. Ainda assim, eu considero esse como um dos episódios mais geniais de toda a série. E eu tô falando do episódio 17 da terceira temporada, chamado Business School, né? E é sobre ele, sobre esse episódio que eu vou falar, vou conversar um pouquinho nesse vídeo, né? Como eu considero esses um dos episódios mais incríveis, mais geniais, tanto a questão de diálogo, roteiro, a atuação dos personagens, enfim, de modo geral, esse episódio é espetacular. Bom, então vamos lá. Esse episódio tem basicamente dois núcleos de narrativa, dois núcleos de acontecimento, que são a palestra do Michael Scott na faculdade do Ryan e a apresentação de arte da Pam. Ah, Se a gente considerar o morcego que aparece lá no escritório e causa maior confusão, é um terceiro núcleo, mas não vou falar sobre ele. Nesse vídeo, vou falar só sobre esses dois núcleos de narrativa. Bom, esses dois acontecimentos que é narrado nesse episódio parecem meio desconexos entre si, né, meio distantes, mas eles se unem em um único ponto, que é a busca por validação. O Michael Scott, ele busca a validação por parte do Ryan porque ele quer ser reconhecido pelo Ryan como um grande chefe, como um bom chefe, né? Como o melhor chefe do mundo. Já a Pam, ela busca a validação por parte dos seus colegas. Ela quer ser reconhecida como uma grande pintora, uma grande artista. Na verdade, ela quer ser reconhecida simplesmente, basicamente como artista, né? Ah, Durante a palestra, o Michael ele acaba sendo confrontado com várias perguntas sobre o futuro da Dunder Mifflin, né, que é uma empresa de papel, e como ele conseguiria lidar com as dificuldades, sendo que eles estão vivendo num mundo cada vez mais digitalizado, né? Como uma empresa de papel poderia sobreviver em um mundo cada vez mais digital, um mundo em que o, o, o e-mail e as mensagens de texto substituíram as cartas e o fax, em que os acordos são assinados de maneira digital. Enfim, um mundo cada vez mais digitalizado, mais computadorizado. Como uma empresa de papel não estaria então fadada ao fracasso, fadada à falência, né? E com perguntas cada vez mais incisivas. E o Michael, ele fica muito incomodado. Na verdade, ele acaba meio que chocado com as perguntas, porque ele enxerga a empresa, a Dunder Mifflin, não apenas como uma empresa na qual ele gerencia, na qual ele trabalha, mas como sua própria família. De modo que o, o, o- essa empresa vir à falência, ou pelo menos a possibilidade de vir à falência, representa não apenas a perda do seu trabalho, mas a perda de uma parte dele mesmo, ou uma parte da sua própria família, né? No fim das contas, o que era para ser uma palestra acaba se tornando uma discussão, um bate-boca, né? Onde os estudantes eles fazem perguntas cada vez mais incisivas sobre a Dunder Mifflin, como ela poderia se sustentar como uma empresa de papel, né? Em um mundo cada vez mais digital. E o Michael, ele fica cada vez mais na defensiva. Isso porque ele tenta responder de toda forma, de todas as formas possíveis, porque ele sente que o que ele está tentando defender não é apenas a sua empresa, o seu cargo, mas a sua própria família, né? No fim das contas, quando eles vão embora, de volta para o escritório, o Ryan ele tenta se desculpar de todas as formas pro Mike por ter colocado ele naquela roubada, naquela situação constrangedora. E o mais interessante é que o Michael não fala nada. O, ele não ele não puxa assunto, ele não conta nenhuma piada, nem nada de duplo sentido, ele não fica provocando o Ryan, ele não faz nenhum tipo de brincadeira, enfim, ele não faz nada. Diferente do Michael Scott, que a gente conhece nos outros episódios, aqui ele fica em completo silêncio. E o mais interessante é que nós percebemos pela própria expressão do Michael que ele não tá com raiva do Ryan. Não.
Ele tá, acima de tudo, decepcionado. O que ele sente ali é decepção, porque ele sente que foi traído pela pessoa na qual ele depositava mais expectativas, que era o próprio Ryan, né? Quando eles chegam de volta pro escritório, o Michael manda o Ryan pegar as coisas dele e ir pro anexo. Nisso, o Ryan fica surpreso. E ele pergunta assim, ué, você não vai me demitir? Né? Porque o Ryan tava pensando que o Michael ia demitir ele, mandar embora, enfim. E nesse momento, o Michael tem o que eu considero uma das melhores cenas, uma das melhores linhas de diálogo de toda a série. Eu acho espetacular. Não apenas o texto que é dito, mas a forma como é dito, a expressão facial, a atuação do ator do ator do que faz o Michael, a entonação de voz dele, tudo é perfeito. O Michael, após o Ryan perguntar se ele não ia demitir ele, o Michael chega pro Ryan com o rosto pesado, uma voz pesarosa, baixa, com uma expressão de decepção. Ele chega pro Ryan e fala assim: A good manager doesn't fire people, it hires people and inspires people. People, Ryan. And people don't ever go out of business. Ou seja, o que ele diz? Um bom gerente não demite pessoas, ele contrata pessoas. Pessoas, Ryan. E as pessoas nunca vão go out of business. Essa expressão go out of business geralmente é quando a empresa vai à falência ou fecha as portas. É muito comum nos Estados Unidos, quando uma empresa fecha, você vê uma placa lá na frente, going out of business, tipo saindo do negócio, foi à falência, algo nesse sentido, né? Ou seja, é, as pessoas nunca vão à falência, as pessoas nunca vão quebrar, por assim dizer, né? Ou seja, o Michael vê a Dunder Mifflin não como uma empresa de papel. O que ele defende, o que ele estava defendendo ali na palestra, com unhas e dentes, não era o papel que ele admira, trabalhar numa empresa de papel, né? Não, são as pessoas. As pessoas, trabalhar com as pessoas, conviver com as pessoas, se relacionar com as pessoas, né? E eu achei sensacional. Um bom gerente não contrata pessoas, ele não demite pessoas, ele contrata pessoas. Pessoas, right? E as pessoas nunca vão sair do negócio. Bom, o outro núcleo de episódio, de narrativa, é o da Pam fazendo uma apresentação de arte, né? Onde ela convida todos os colegas dela do escritório para prestigiá-la. Ela convida todos, menos um. O único que ela não convidou, pelo menos um dos únicos, né? Que ela não convidou foi o Jim. E é justamente aquele que, se ela tivesse convidado, certamente teria ido. Só que ela não convida o Jim nessa época porque nesse episódio o Jim tá namorando com a Karen, né? Então ela acaba não convidando ele. E todos os outros que ela convida ou acabam mentindo dizendo que iam, que vão, mas acabou não indo, ou dão alguma desculpa falando, eu tenho um compromisso tal, eu tenho que ir em outro lugar e tal. Enfim, todos acabam dando uma desculpa, falando que não podem ir e tal. O único que acaba, que de fato vai, é o Oscar, um colega dela chamado Oscar, que vai, mas acaba só desmerecendo ela, ofendendo e não ofendendo, mas desmerecendo o trabalho dela. Até mesmo o namorado da Pam, que é o Roy, vai, fica um tempo e depois vai embora com os amigos. Mas enfim, é, a Pam, ela buscava validação por parte de seus colegas. Porém, todos acabam dizendo não para ela. Todos viram as costas. Ah, e no fim das contas, a Pam está sozinha. Ela tá triste, decepcionada. Ela tá triste com seus colegas, mas acima de tudo ela tá triste e decepcionada consigo mesma. Ela não se sente uma artista, ela não se vê como um artista. Todas as pessoas que poderiam prestigiá-la, poderiam elogiá-la, não tá lá, não foram lá ver ela. Ela naquele momento ela nem sequer acredita no próprio trabalho. Então ela tá ali sozinha, no fim das contas, triste, já quase tirando as suas pinturas, os seus desenhos da parede, indo embora, triste, decepcionada consigo mesma, quando de repente
o Michael Scott aparece. E ele já aparece fazendo uma piada, né? Ele chega chamando ela de pancaço, né? Juntando as palavras Pam, o nome dela, com Picasso, né? Que é muito bom. Ele chega e pancaço! E o mais interessante é que ele se impressiona com as pinturas da Pam. Ele elogia ela, enfim, e diz que está muito orgulhoso dela, né? Isso que eu acho mais interessante nessa parte, que o Michael, que é aquele cara super egocêntrico, que adora ser o centro das atenções, em nenhum momento ele menciona o dia que ele teve. Ele não menciona a humilhação que ele passou na faculdade do Ryan. Isso porque ele sabe que o dia da Pam foi tão ruim quanto o dele. Ele sabe que naquele momento a protagonista é a Pam, não ele, né? O Michael então pergunta qual é o valor das pinturas. A Pam se surpreende, né? Por ele estar querendo comprar aquelas pinturas. E ele responde dizendo, sim, eu quero comprar, as pinturas são muito boas, tal. Eu não tô vendo nenhum preço. Isso que é o mais interessante, porque ele não apenas foi a apresentação de arte da Pam, ele não apenas prestigiou ela, ele não apenas elogiou o trabalho da Pam, como ele também estava disposto a pagar pelas pinturas. E no fim, o que a gente tem dessa união desses dois núcleos de narrativa, desses dois acontecimentos frustrantes, tanto do Michael quanto da Pam, é que os dois, né, tanto o Michael Scott quanto a Pam, eles esperavam receber reconhecimento. Eles esperavam ser reconhecidos, né? O Michael, ele queria ser reconhecido pelo Ryan como sendo um grande chefe, e a Pam queria ser reconhecida pelos seus colegas como uma boa artista. E no fim das contas, Michael Scott, dentre todos os outros, é o único que reconhece a Pam como uma verdadeira artista. E a Pam retribui o elogio, abraçando o Michael, reconhecendo ele como um grande chefe.